Olá pessoal, de volta. IMGO Tech, canal, não é o podcast está de férias. Vamos aproveitar aqui para fazer mais uma apresentação técnica, mais generalista, de um trabalho que eu apresentei no FMGM 2022 em Londres, no ano passado. De seu nome, a apresentação vai em inglês mesmo como estava, portanto acho que não tem nenhum problema, é muito simples, muito prático, e não estou questionando os vossos poderes de tradução ou conhecimentos de inglês. Acho que é bem prático para a nossa audiência que está habituada, quem trabalha com instrumentação, cara, tem que lidar com o inglês, quer goste, quer não, portanto eu vou colocar aqui direto, não é? Portanto, esta apresentação tem de seu nome Why We Do Not Monitor a Brazilian Experience, baseado, inspirado no paper, no artigo muito reconhecido do Dr. Alan Marr, que é Why We Do Monitor, que basicamente dá os guidelines e as vantagens de porque é que nós devemos instrumentar. É um paper bem conhecido, se vocês procurarem na internet. Também posso deixar aqui nos comentários aqui do vídeo. E aí eu decidi pensar ao contrário, não é? Então, porque é que se é tão importante nós monitorarmos, porque é que nós ainda não monitoramos da maneira que nós deveríamos? Isto vindo de alguém que trabalha na área, começou essa carreira, como foi o meu caso, na área de infraestrutura, não é? Por causa da mineração é um pouco diferente, não é? Porque a mineração ela tem um acesso distinto em termos de orçamento e legislação, tá? E a infraestrutura a gente sempre trabalha, sempre bate lá, não estava no projeto, não tem um orçamento para isso, é muito caro, tá bom, então nós vamos dissecar aqui esses fatores, entender melhor isso aí. Então a gente sempre fala isso, fica muito solto, são conversas de corredor, e nós vamos transformar isso num paper em que eu debati, que eu joguei para discussão e fui chamado para a apresentação lá em Londres, da experiência de como funciona isso no Brasil, tá? Portanto, primeiro vamos fazer uma introdução muito breve, os fatores principais, o setor e a regulamentação, em termos de orçamento, budget, tempos de entrega, lead times, o automático e o manual, e depois o technical background, que é a capacitação técnica do meio. E depois também as conclusões finais, as final remarks. Portanto, primeira coisa que eu deixei aqui, para deixar muito claro aqui, se vocês vão pensar, vai aparecer ali outra coisa no infrastructure, não vai aparecer nada. Portanto, hoje em dia, em termos de setor, tem uma clara divisão entre a mineração no Brasil e os outros setores. E o maior contraste é entre a mineração e a infraestrutura. Portanto, a mineração, vocês podem ver estes centros de monitoramento maravilhosos, fantásticos, topo da tecnologia, e na infraestrutura aquilo está branco porque não existe. Tá? Raras exceções. Aí alguém pode cair batendo aí, mim, pode ficar à vontade, não tem problema, porque é muito difícil a gente encontrar, tem raras exceções. O importante é que fosse similar. Mas a isso também tem as suas questões. O que é que está por trás dessa distinção? Eu podia entrar em outros setores, mas eu entrei no contraste maior, porque é muito engraçado, a gente está aqui em São Paulo e aí vai para Belo Horizonte e parece uma realidade diferente. Tínhamos aqui o Rodrigo Raposo, quando fez o podcast, episódio 10, falou que ele é do Rio de Janeiro. Parece que é uma realidade paralela, não é? Tá? A mineração é uma realidade, em termos de instrumentação e monitoramento geotécnico, é uma realidade paralela do resto do Brasil. Tá? Portanto, é bom que ficasse isso claro, e foi essa mensagem que eu quis levar para quem nos ouvia. Portanto, e depois de setor, nós temos a questão da regulação, ou a lei, é diferente. Depois dos eventos, não é? Do infortúnio dos eventos que aconteceram, Mariana e Brumadinho, houve uma evolução muito significativa na parte de legislação da mineração para a parte de barragens de rejeitos. Lá em inglês, não é? Para deixar, eu deixei isto aqui mais destacado, traduzindo aqui, a companhia é obrigada a manter a automatização e instrumentação dos seus sistemas de instrumentação e monitorização ao vivo, full time period, do tempo total 24/7, dependendo do nível de risco. Portanto, estava escrito obrigatório, automatizado 24/7. Quando nós vamos para a parte da norma de projeto geotécnico, não é? NBR 8044/2018, eu não sei se entretanto saiu uma mais atual, acredito que não, mas lá está escrito, quando necessário, o projeto deve especificar. É uma recomendação de instrumentação. E a gente tem muito claro isso aí. Quando recomendar, não é obrigar. Eu sei que a pessoa vai seguir a recomendação, mas essa recomendação ela fica ali fica muito ambígua, não é? Do género assim, eu vou colocar aqui um crack meter e um inclinômetro, já estou instrumentando. Portanto, e depois também tem a questão da supervisão.
Portanto, na mineração tem entidade que vai supervisionar se isto está sendo cumprido ou não. Na infraestrutura, não necessariamente essa supervisão é feita. Pode ser feita pelo dono de obra, por exemplo. Eu sei, por exemplo, no caso do Metro de São Paulo, essa supervisão é bem apertada, não é? Mas estamos a falar de uma exceção que é mais qualificada, tem um departamento de engenharia bem experiente que faz esse tipo de verificações. Não é o mais comum em outros donos de outros proprietários, tá? Portanto, existem sempre as suas exceções, tá? Mas genericamente são estas as comparações que nós temos em termos dos dois setores. Outra questão também que sempre bate é a questão dos orçamentos. E o que afeta mais os orçamentos de instrumentação no Brasil? Primeira coisa, o câmbio. O câmbio é algo que bate muito forte. Esta apresentação foi feita em 2022, estamos no final aqui de 23, gravando aqui este vídeo, e aí eu fiz aqui um exercício para vocês entenderem. Se nós pegássemos um produto lá fora dos 10 mil dólares, normalmente os fabricantes das importações que nós importamos aqui, normalmente eles são dos Estados Unidos, são do Canadá ou são da Europa. Depois também tem fabricante indiano, asiático, tudo mais. Mas normalmente, no Brasil aqui, é normalmente americano ou europeu. Portanto, eu peguei no produto e eu fiz uma comparação do câmbio dos últimos 5 anos, digamos que é dos últimos 5 anos, isto foi apresentado em setembro de 22, aí eu devo ter feito o artigo aí no meio terminado no meio de 22, portanto eu acho que ele é de junho de 22, 5 anos para trás. Aí eu fiz aqui o exercício de, se eu pegar em 10 mil dólares do produto, como é que ele chega em termos de custo aqui, mais impostos, tá? Para vocês entenderem. Se vocês olharem para o gráfico ali da variação das taxas de câmbio, vocês claramente ali depois vocês têm ali um crescimento de 20 a 30%, isto foi nos últimos 5 anos, 2022 para trás, 5 anos anteriores. Portanto, pegou o Covid ali no meio. Portanto, temos ali um pequeno acréscimo na taxa de câmbio de 20 a 40%, não é? Aí depois apareceu a Covid ali em março de 2020, temos lockdowns e tudo mais, o câmbio disparou, portanto o câmbio no Brasil chegou ali a 6 pontos para o dólar, para euro eu lembro que foi a 6 ponto qualquer coisa, para o dólar foi a 6, qualquer coisa assim. Portanto, aí vocês podem ver pela tabela, em março de 17 o euro estava a 3,35, em março de 22 estava a 5,76, o dólar estava a 3,13 e foi para 5,16. E pelo meio, o euro chegou a atingir 6,79 na Covid e 5,85 para dólar, tá? Portanto, olhem a variação dos últimos 5 anos. Se eu tivesse comprado o equipamento em 2017 e eu fosse comprar o mesmo equipamento 5 anos depois, olha o impacto que teve. Teve, tipo, a variação, se vocês olharem, depois eu fiz essa estatística, a variação de ponta a ponta deu 72%, mas em termos de variação máxima no pico, deu 103% em euro e deu uma variação de entre 65% para dólar e 85% no máximo. Estás a ver o que aconteceu aqui? O mesmo produto de 10 mil dólares, ao fim ou em um intervalo de 5 anos, ele duplicou o custo para o cliente final. Isto é, para o americano, é os mesmos 10 mil dólares. Ok, tem inflação e tal, desvalorização. Mas os mesmos 10 mil dólares, para um brasileiro há 5 anos atrás, vale praticamente o dobro. Tá? Portanto, isso tem uma influência. Isso aí, tipo, isto é um exemplo extremo, mas, por exemplo, tem projetos que eles estão sendo cotados com um ano de antecedência, 6 meses, em que eu fecho, vou comprar, eu fecho a minha compra, e tem burocracias, ou tem aquelas decisões técnicas que, eu vou fechar, e o orçamento estava, em janeiro estava X, e aí eu só consegui fechar, porque teve a revisão do projeto, em junho. A taxa de câmbio pode ter um impacto, dependendo de questões externas, políticas, internas, o que for, pode ter um impacto significativo no custo. Portanto, isto é a primeira coisa aqui, só a parte da taxa de câmbio, tá? E depois também o Brasil tem aquela magnífica estrutura tributária, não é? Que agora vai ter a reforma tributária, mas ainda não parei para estudar isso aí, que tipo de impacto irá ter, mas não acho que seja muito. O Brasil tem uma das legislações tributárias mais complexas do mundo. Todos nós sabemos isso. Quem vive aqui, trabalha para aqui, sabe como é que funciona. Portanto, mas eu estava lá fora a tentar explicar para eles o que é o IPI, II, ICMS, PIS, COFINS, taxas de storage, que é armazenamento, que depois depende também do HS Code, que é o código onde o seu produto está
enquadrado, que depois o produto é um determinado produto. O inclinómetro, ele tem um determinado enquadramento tributário. Ele está numa categoria, que tem um nome da categoria, que é o HS Code. Depois o Brasil aqui, a América do Sul tem os NCMs. E esses códigos aí, eles vão para um enquadramento tributário que depois é aplicado o imposto. No caso do Brasil, diversos, eu diria quase a grande maioria dos instrumentos, eles ficam ali em algo que vai bater em 80% de taxação, entre 60% a 80%, tá? Mas depois disso, isto chega no Brasil, esse 80% a 60%, 60% a 80% ele está em cima do valor do produto, mais o frete aéreo. Tipo, nem é só o produto, você não tem que pôr o frete aéreo em cima dele, e aí depois é que é calculado o imposto. E depois é imposto ou imposto, aquilo é uma cascata ali, tá? E depois chega no seu distribuidor, no cliente, aí ele tem que pagar imposto. Ou, por exemplo, o seu distribuidor pega no produto, aí ele aplica a margem dele, aplica na nota fiscal e não sei o quê, e as coisas podem chegar a 100% a 150%, que significa que o mesmo produto, ele pode chegar ao cliente final aqui a 2,5 vezes mais o custo de origem, tá? Portanto, é assim, eu costumo fazer a ilustração. A mesma barragem nos Estados Unidos, nas mesmas condições, com os mesmos equipamentos, e a mesma barragem no Brasil, a do Brasil custa ali a rondar, de grosso modo, 2,5 vezes mais em termos de equipamento. Portanto, isso, se nós aplicarmos para um setor como o de infraestrutura, que tem orçamentos muito mais enxutos, isso é um fator que influencia imenso na adoção, principalmente em instrumentação automatizada. Isso tem um impacto assim, gigantesco. E tipo, esse é um dos fatores que eu bati muito na tecla e é uma das grandes dificuldades, que depois desta apresentação até tipo, o pessoal que depois me abordou de outros países da América Latina, inclusive da Colômbia, que me disseram que também é similar. Portanto, a América do Sul tem questões tributárias bem complexas, não é só o Brasil. Mas aqui, tipo, tem um impacto enorme. Mas, por exemplo, na mineração é lei, portanto tem que comprar de qualquer jeito. Não tem como fugir disso, tem que aceitar isso e vai embora. Só que não precisaria de ser tudo isso. Eu acho que, por exemplo, em termos legislativos, eu acho que se nós estamos fazendo um monitoramento, isto é opinião pessoal, se nós estamos fazendo esse tipo de monitoramentos seja em áreas de risco para taludes, seja em áreas de risco, por exemplo, de barragens de rejeito, pilhas, cabos, o que for, se nós estamos a fazer esse tipo de monitoramento para salvar vidas, para segurança da obra, para monitoramento da performance, mas principalmente a questão das vidas, não é? Eu acho que deveria ter umas isenções fiscais para esse tipo de instrumentação, não é? Porque grande parte eu não estou a dizer que mais instrumentos vamos evitar mais acidentes e tal, mas vai ajudar e grande parte do dinheiro que se investe nisso, metade vai para impostos, não é necessariamente para o equipamento, tá? Portanto, vocês ficarem, parte do dinheiro se perde na taxa de câmbio e nos impostos. Depois também tem a questão do custo da mão de obra. O Brasil ainda tem uma mão de obra barata, portanto é difícil, principalmente na infraestrutura, é difícil tentar implementar as questões de leituras automatizadas pelos fatores que eu acabei de elencar, da questão de câmbio e impostos, que leva lá para cima o custo, quando nós temos um custo de mão de obra muito baixo. Portanto, para vocês terem ideia, assim em média, uma equipe mês, que nós vamos fazer um monitoramento, sei lá, eu só tenho uma equipe mesmo que todo dia vai na obra fazer leitura de piezómetro, inclinómetro e fazer o nivelamento. A pessoa fica lá na obra todo dia. Em norma, essas equipes, assim, em média, elas vão custar 35 mil, 40 mil reais. Uma equipe mesmo. Portanto, estamos a falar que eu depois transferi para dólar, estamos a falar de um custo de 6.700, 7.600 dólares, assim, de equipe mesmo. Portanto, se eu tenho a minha equipe manual, em que ele vai-me ler o meu piezómetro, o meu inclinómetro e tudo mais, isso aqui, só este custo mensal até bater os custos, se eu for comprar um datalogger com aqueles impostos, se eu for comprar um inclinómetro automatizado com aqueles impostos, e o piezómetro, com aqueles impostos ali, se eu comprar um piezómetro ou dois, está com sorte. Portanto, e isso joga para trás, demora, retarda muito a aplicação de instrumentações automatizadas. Não é que seja obrigatório fazer ou que seja melhor fazer, mas eu vejo muitos trabalhos que poderiam ser automatizados e que acabam sendo automatizados lá fora porque os custos de mão de obra já são mais altos, portanto não justifica ter as pessoas a fazer as leituras porque é que eu vou estar a fazer nivelamento se eu vou no prédio e coloco uma estação automatizada que pode fazer o quarteirão inteiro.
Mas aí fica mais caro, aí pode ser roubado, aí tem todo o contexto e tudo mais, a gente já sabe todos esses fatores. Mas isso influencia. Portanto, se eu tenho uma dobra relativamente barata, eu posso deixar a minha equipe lá a fazer as leituras. A minha frequência também não é tão alta, porque depois a frequência também implica isso. Se as minhas frequências de leitura não forem tão altas, também não justifica automatizar. Mas isso aí também fica no critério do projetista, não é? Porque muitas vezes ele sabe que não pode automatizar e ele só vai, não, aqui pode ser uma por dia, 2 por semana. Aí tudo bem, não justifica ter a automatizada, mas às vezes é por nem saber se isso é possível fazer ou não. Tem casos que não têm essa noção de que é possível, mas quando tem assim, não, eu quero isso, então aí vamos colocar robotizado. Aí chega, vai ver, pô, é muito caro, não vou colocar. E a gente sempre fica neste ciclo vicioso. E isso é importante esclarecer estes pontos aqui, quais são as causas e os efeitos disso e porque é que isso. Cara, eu estou no Brasil há cerca de 12 anos e há 12 anos que eu ouço essa conversa, muito caro, não dá, não estava no projeto, não está no orçamento, não tem item. Muito comum não ter item em planilha para instrumentação automatizada, por exemplo. Tem que criar o item. Não dá para fazer aditivo, Portanto, é muito normal. Portanto, lead time. Lead time é tempo de entrega. Os tempos de entrega também são muito importantes, porque normalmente tenho que comprar o equipamento não está em estoque, aí eu não tenho que, olha, também um piezómetro. Não é assim. No Brasil normalmente não tem fabricantes. Portanto, tenho que ir buscar nos Estados Unidos ou na Europa. Aí, coisas que são mais de prateleira, tipo piezómetro, as empresas estão a conseguir colocar em 2 dias, DHL e tudo mais. Mas tem instrumentos um pouco mais complexos que não dá. Aí estamos a falar de algo de 2, 3 semanas, que aí vai na alfândega e demora mais 1, 2, se não tiver problema na alfândega. Portanto, isso tem implicação. E tem projetos que eu já tive casos que me ligaram, olha, tem piezómetro aí? Não tem. Aí o cara acabou não colocando piezómetro de corda vibrante automatizado e o cara foi de casa grande. Porque não dava tempo de dobra, porque não tinha, o cara só começou a ver isso quando o projeto chegou às mãos e aí o cara já estava escavando, estava fazendo o projeto dele. Portanto, isso vai de acordo com o que está aqui. Por exemplo, na mineração, a mineração já está preparada para isso, como já tem um conhecimento maior, um budget maior, o pessoal já entende melhor o procedimento, o processo de tudo mais, eles já se planejam melhor para absorver esses tempos de fabrico e de alfândega. Também são projetos de médio e longo termo, portanto são planejados com mais ponderação, tem mais tempo, nem se a infraestrutura normalmente pode ser projetos de 6 meses, 1 ano, em exceções, por exemplo, grandes projetos, por exemplo, metrôs e tudo mais, aí pode ser de 5 anos, mas às vezes a estação ela é escavada ali nos 6 meses, 1 ano, não é? Portanto, é preciso colocar ali, se não tiver no projeto, na planilha, já contemplando isso, aí o cara vai começar a fazer a escavação, o item não está na planilha, aí não pode fazer aditivo, não sei o quê, e pô, já sabe o que é que vai acontecer. Portanto, acontece isso muito. Depois, a questão da regulamentação e supervisão, não é? Portanto, do lado de cá da mineração tem quem esteja a verificar isso e sabe que se não estiver correto vai parar, por exemplo, a operação. No caso da infraestrutura, essa supervisão não há, quem vai chegar lá só, se você não tiver estes equipamentos, a obra vai parar. Raras exceções, como eu falei, por exemplo, o metrô de São Paulo, tem o caso que sempre que tem perfurações, instalações, escavações próximo das suas estruturas, eles são bem incisivos nisso aí, não, se você não fizer a instrumentação automatizada aqui, ou instrumentação, depende do contexto, você não vai mexer em nada, não. Portanto, é muito claro quanto a isso. Isso é uma exceção. Nos outros projetos isso não acontece. Portanto, e o que é que acontece, por exemplo, no caso de infraestrutura? Os processos de cotação são mais demorados e quando eles acontecem já vão ver que, para eu entregar o meu equipamento vai demorar 2, 3, 4, 5 semanas. Durante a Covid aconteceu 6 a 8 semanas por causa do problema da supply chain que teve aí no mundo. Agora não, acho que agora está 1 ou 2 semanas e as coisas estão mais rápidas, mas tem que ser planejado com antecedência. Portanto, é preciso também ter isso em conta. Portanto, e aqui o que é que nós temos em termos de o balanço entre automatizado e manual? Eu aqui não vou dizer se é melhor, se não é. Quem viu o podcast e segue o canal sabe muito bem que o importante é que seja bem feito. O manual também funciona bem. Estando bem instalado, bem feito, ele funciona. É só uma questão de contexto, entender o que é que melhor se adapta aos projetos. Mas, por exemplo, na mineração, claramente, porque é que o automatizado acaba sendo mais utilizado? A questão da regulação e da supervisão tem um peso que levou a que os budgets se adaptassem, não é? Tanto à taxa de câmbio como aos impostos, que se adaptassem também aos tempos de entrega e também se adaptassem aos custos de mão de obra. No custo de mão de obra nem se aplica, porque na mineração, porque
a automatização, como já está imposta, já vai lá. Imagine se eu tivesse que ter alguém lá na minha barragem a ler o meu inclinar, o meu pesómetro constantemente. Não tinha nenhum sentido. Se a gente for fazer uma conta básica, os preços, a frequência estabelecida de leituras é tão grande que as leituras manuais já não se justificam. Logisticamente, os custos já ficam incomportáveis continuamente e em termos de custos acumulados a médio e longo prazo. Tá? Enquanto na infraestrutura, como a regulação e a supervisão, digamos que são mais leves, não é? Estamos a ver o prato da balança um pouco para baixo, o que é que se impõe lá na infraestrutura? O budget, os orçamentos, os tempos de entrega e os custos de mão de obra. Portanto, a gente está a ver assim, na mineração a regulação ela pesa mais, portanto, vai para um ponto, a outra não pesa tanto, vai para outro ponto. Estou com isso, se melhorar a legislação da infraestrutura leva mais para automatizar, não, e que vai melhorar. Não, eu não estou a dizer que vai melhorar. Estou a dizer que, por exemplo, mesmo a instrumentação manual que hoje em dia é feita na infraestrutura, mesmo essa ainda é insuficiente. Tá? Portanto, é essa a mensagem que tem que ficar claro. Porque, por exemplo, tem uma empresa que às vezes ela até para comprar o piezómetro, ela não compra às vezes o piezómetro devido, ou atrasa a compra do piezómetro que eu falei que o cara não pegou um piezómetro de corda vibrante e pegou um casa grande, tubo aberto. E aí tem outras implicações em termos de reatividade das leituras. Mas enfim, isso aí são circunstâncias do mercado. E em termos de technical background, a capacitação técnica do meio. E aí nós podemos falar que tem uma falta de experiência em projetistas, em empresas que têm uma capacidade de fazer um projeto de instrumentação e monitoramento geotécnico devido, por falta de experiência e conhecimento técnico. E também um déficit em termos de projetistas e escolas de engenharia, que também têm a sua culpa, mas isso não é só no Brasil. É praticamente todo mundo. Os cursos de geotecnia, eles não têm abordado a instrumentação geotécnica como o mercado necessita. Tipo, eu próprio, a minha formação, se tive 1 hora a falar de instrumentação geotécnica foi sorte. Eu lembro em 2 páginas no livro do meu professor de obras de estrutura, de obras de suporte de terras e estrutura, e obras de aterro, que se falou um pouco, mas assim muito breve, nada de muito aprofundado, e aí nós vamos para a indústria e é necessário outro tipo de capacitação para entender isso. Portanto, essa falta de capacitação também está relacionada com as escolas de engenharia que não preparam devidamente os seus alunos. Porque não digo só, é dentro da própria geotecnia, nós não sabemos isso, às vezes falo com outros geotécnicos e eles também não estão por dentro e também não tinham como ter, ou o cara é muito curioso e vai tentar estudar isso, mas as faculdades não formam sobre isso. E muita gente a procura até cursos de pós-graduação, felizmente já começam a aparecer mais, para se capacitar nessa área. Mas, como eu já falei, não é só no Brasil. É um dos fatores aqui no Brasil, mas não é só no Brasil. A instalação de serviços especializados de instalação, Field Installation Service Expertise, a instalação é muito importante. Tem muita gente aí instalando aos trancos e barrancos e depois dá problema e depois a leitura está ruim, mas como eu já falei, mais de 50% dos problemas na instrumentação é a instalação. Se a instalação não estiver bem feita, não esperem por milagres. Portanto, é muito importante ter essa expertise. Mas essa expertise vem de capacitação, de treinamento, de curso, de experiência prática, de alguém que te treina na empresa, que já tem uma vasta experiência nessa área, que passa para os outros encarregados, para os outros ajudantes, para os outros engenheiros. Portanto, é algo que permeia pela empresa. Então, é importante que isso passe. Mas, infelizmente, ainda não passa à velocidade que o mercado necessita, tá? E a barreira linguística. No Brasil, a barreira linguística ainda é um problema. Estamos a falar de um país com 220 milhões de pessoas, em que 5% fala inglês e 1% fala fluentemente inglês. E grande parte da documentação, treinamento, curso, estão em inglês. E outras línguas. Mas isso é um problema. Já vi vários fabricantes que têm problemas de comunicação porque não tem ninguém nas suas estruturas que fala português e espanhol. E falo isto pela minha experiência na América Latina. E falo isto, trabalho para um fabricante e sei a vantagem que é falar português e entender espanhol e o melhoramento que nós temos em termos de comunicação nessa parte aí. E quando nós temos essa facilidade de comunicação, facilita muito mais em termos de suporte e em termos de treinamento das equipas de campo, seja das empresas de infraestrutura, seja empresas de mineração, óleo e gás, outros setores. Portanto, é muito importante essa questão da barreira linguística ser superada
e também os objetivos do canal, aproveitando, e do podcast, é esse mesmo, fazer em português para quebrar essa barreira linguística, para disseminar um pouco mais de conhecimento em termos de instrumentação e monitoramento geotécnico. E, em termos de conclusões finais, no Brasil a tecnologia ela está disponível, não é? A gente falou aqui da realidade paralela que é Minas, que é a mineração e o resto do Brasil. Portanto, a tecnologia está lá, mas ela depende muito da questão do budget e da regulamentação. Diferentes setores, como a de infraestrutura que nós damos mais ênfase, deveriam aprender o que o setor da mineração está fazendo, não é? A tecnologia está lá, portanto aprendam o que é que pode ser aplicado, o que é que pode ser adaptado às circunstâncias de infraestrutura, ou outros setores, óleo e gás, energia, e por aí adiante. Tem um gap de expertise técnica, de experiência, de profissionais qualificados para a demanda que o mercado tem. Falámos isso várias vezes no podcast e de 2022 para cá isso não mudou. Temos que educar o setor local, portanto, mais quebrar essa barreira linguística, mais cursos, a sensibilização das universidades para abordar mais o tema. O pessoal da mineração, eu vejo as universidades de Minas Gerais e de estados com mineração com mais foco em teses de doutoramento e mestrado. Aqui no Brasil eu vejo isso muito, por exemplo, em Portugal não. Mas lá está, porque são necessidades do mercado e eu começo a ver as universidades às suas velocidades a se adaptando a essas demandas, mas decididamente temos que educar o setor para isso, não é a área. E depois a última recomendação, que também foi uma apresentação que veio finalizando da mesma maneira que o Dr. Alan Mark, que estava na fila da frente dessa apresentação, prestigiando aí a apresentação, e que no final fez assim yes para mim, portanto eu acredito que ele tenha gostado. E ele fala numa coisa muito interessante que é need a champion, não é? Precisa de um campeão. E isso aí quando se fala de need a champion, é a necessidade de uma pessoas ou entidades que levem o setor para a frente, para além de qualquer interesse comercial, técnico que for. Portanto, pessoas que acreditem na causa e que levem a causa para a frente, e é assim que o setor vai para a frente. Tem que puxar por isso. Comitês técnicos, associações, pessoas que realmente acreditem na causa e que têm que fazer esta divulgação do conhecimento, escrever artigo, compartilhar, mesas redondas, trocar ideia, falar com estudantes, ir em universidade. Cada um faz um pouquinho a mais que eu possa disseminar esse conhecimento de instrumentação como é que eu posso colocar o valor, a mais-valia que ela traz para diversos projetos. Portanto, esse foi o ensinamento aí, quando eu falo I need a champion, we need a champion, acerca disso. Portanto, essa foi uma que eu também acrescentei, não é? Porque é importante que o Brasil tenha essas pessoas, essas entidades que levem o setor para a frente. E tem. E felizmente, por exemplo, na mineração tem muita gente que tem abraçado a causa e tem levado isso para a frente, e nós vemos que os CMGs aí, as discussões, congressos, a participação da mineração brasileira em congressos internacionais, portanto, e o desejo é que os outros setores sigam o mesmo, não é? Porque essa tecnologia existe, tá? Portanto, muito obrigado, essa foi a apresentação aqui, já sabem, sigam o canal, deem o like, nos acompanhem aqui, vamos para compartilhar mais apresentações, mais conhecimento técnico para além do podcast habitual, e agradeço imenso a vossa audiência, até à próxima, um abraço.